liderar. Se fosse só um verbo, já seria difícil de conjugar. Mas liderança é bem difícil, é um desafio muito grande. Tem muita gente que está cansado, desanimado e está na liderança. Mas chega aquele momento em que o líder desiste. Nos últimos tempos a gente acompanhou, por exemplo, no esporte, o técnico do Cruzeiro, Pesolano, deixou o clube. Ele que fez um caminho vitorioso no ano de 2022, em 2023 viu que não era mais a dele, aquele projeto. Já que estamos falando de futebol, no próprio Tite, treinador da seleção brasileira, também liderava o time, exemplo de liderança, e de repente também desistiu. O mais curioso é que o líder dele dentro de campo está preso. Olha como é que as coisas mudam, né? Como é que ser líder é difícil analisar a liderança. E para a gente falar desse tema que eu pensei em quem falar quando eu estava pensando, falei assim, gente, Coronel Gedir, esteve aqui no programa já. Coronel, obrigado, viu, pela sua presença. Tem se dedicado a treinamento, tem se dedicado a coach. Sei que vocês não gostam muito da palavra coach, não, porque o pessoal usou tanto o coach, né? Mas o treinamento ficou banal demais. Ficou banal demais, mas está na preparação aí das carreiras militares. Você está lidando diretamente com o tema liderança. Você é um líder nato. E eu já começo com o nosso tema, te perguntando o nosso tema. E quando o líder desiste? Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui novamente com você, batendo papo, conversando com as pessoas que estão nos ouvindo. Na Polícia Militar, a gente costuma falar que a tropa é a imagem do comando, né? Se o comando é presente, se o comando é líder, se o comando acompanha, se o comando valoriza a sua tropa, se o comando entende o que tem que realmente fazer. Se ele abandonar a tropa, automaticamente a guerra está perdida, dentro do nosso regime militar. Mas a gente, quando começa a trabalhar nas empresas e hoje nos concursos públicos, a gente começa a entender que perder também você pode estar ganhando. Uhum. Quando você começa a entender aquilo, né? Hoje, principalmente, a gente vê a questão do empreendedorismo, que é tão falado, né? Acaba sendo até um certo perigo, por exemplo. Qualquer pessoa acha que pode ir na internet e descobrir sobre liderança, deixa eu ir na internet. Uhum. Ele não vai para conhecer na internet, ele vai para tentar aprender só lendo. Ele não quer vivenciar, não quer estudar. Vou num tutorial ali e resolve a história. Não quer procurar. Então, eu acho que hoje muitas pessoas se acham líder, mas não estão preparados para isso, capacitados, não têm conhecimento, não são acostumados a perder. Nós temos uma geração hoje que não sabe receber não, né? É uma geração que eles falam aí da geração Nutella, que não tem um não tem não acha que pode ter decepção, não entende a derrota, né? Você abriu um espaço comercial, abriu uma franquia, será que está na hora de crescer? Você sabe trabalhar com marketing, você sabe trabalhar com gestão de pessoas, você entende qual que é o momento. A pandemia não deu uma aula nisso, né? Tanto de gente que se perdeu na pandemia, porque não tinha capital de giro, não entendeu as mudanças que são constantes, né? Você mexe com um restaurante, agora você vai trazer delivery, o cara já não vem mais. Você mexe com um concurso, que o valor do concurso era aula presencial, agora o pessoal está aprendendo a estudar, já aprendeu a estudar online. Você não mudou, você continuou na mesma cabeça. Né? Vou fazer um concurso público. Falo muito com as pessoas lá do curso que eu coordeno. Vou fazer um concurso público, saiu um edital. Para onde você vai fazer o concurso? Você viu onde que são as vagas? Você conhece da carreira que você vai fazer? Falo muito polícia, você conhece de polícia, você entende de polícia, você sabe como é que é. Aí o cara vai lá no número de vaga, ele é lá de uma região do estado, ele vai onde tem mais vaga, faz concurso para lá. Você está preparado? Você vai formar, você vai morar longe da família, você não conhece ninguém. Então, muitas vezes as pessoas desistem justamente por causa disso. Você faz um planejamento a curto, médio e longo prazo, mas não entende. Eu acho que o Pesolano e o Tite aconteceu isso. Pesolano o quê? Qual que era o objetivo? Vão classificar o Cruzeiro para a Série A. Curto prazo, médio prazo. Dá para ser campeão. E o longo prazo? Entrar na Série A bem preparado. Eu acho que ele fez. No terceiro momento ele começou Mas aí, estrategicamente, eu acho que ele viu o quê? Ele analisou. Ele analisou. A tropa está comigo. Jogadores estão motivados. Eles entenderam o comprometimento. Nós vamos ter... Houve uma troca de tropa. Nós vamos ter investimento aqui agora. E a outra coisa, a circunstância mudou. Né? Então, eu acho que o fundamental é isso. As pessoas entenderem que as mudanças são fundamentais. Que você tem que entender, por exemplo, você tem prazer para aquilo que você está fazendo. E aí você vai caminhando. Agora, o detalhe é que, gente, para quem, só para sintonizar quem está acompanhando o programa aqui, só para contextualizar, né?
O Paulo Pesolano, que a gente está falando aqui, era o treinador do Cruzeiro, para quem não acompanha futebol, e ainda mais, até tem cruzeirense que não estava acompanhando, porque o time não estava jogando nada. Esse Paulo Pesolano chegou, resolveu um problema que era muito mais emocional do que técnico, porque a Série B é uma série que meio que nivelada por baixo, então o emocional vence ali naquele processo, aí você pega um talento e tudo mais, e aí no início do ano, parece que já tinha uma conversa dele sair. Agora, se o líder desiste e a empresa insiste em ter esse líder, que foi também o que aconteceu com o Cruzeiro e o que acontece com várias empresas, tem muito líder que está nos acompanhando agora que tem vontade de parar. E a empresa, não, vamos lá, vamos tentar, vamos buscar, eu vou te dar, vou aumentar seu ticket de refeição, vou aumentar seu seu plano de saúde, vou aumentar seu salário em R$1.000, quer dizer, vai criando maneiras. Como é que a pessoa, esse desânimo também faz parte da estratégia errada de uma empresa? Eu acho que é errado, principalmente quando a gente confunde teimosia com aquela pessoa que é realmente dedicada. Tem gente que não desiste, né? Tem a teoria que o brasileiro não desistimos nunca, mas de repente você está investindo em alguém que perdeu o gosto, né? Não entendeu, porque, por exemplo, todos os nossos objetivos, vamos trazer nesse exemplo aí para quem vai, por exemplo, fazer um concurso público. Você tem que começar estudando 3, 4 horas. Depois você vai para 6, 8 horas, você pode chegar até 10 horas. Você vai abrir mão de sair para um bar, você vai abrir mão de família, você vai abrir mão de fazer outra atividade. E de repente você tenta o primeiro concurso, não deu certo. Você tenta o segundo concurso, não deu certo. É esse líder que está tentando fazer a empresa crescer, que está tentando fazer a empresa ocupar outros espaços e não está dando certo. E vem o presidente, não, eu quero ser, eu quero ser. Será que esse líder realmente entendeu que esse desgaste emocional, motivacional, o exemplo que muitas vezes ele não está tendo mais para o funcionário do lado, isso é positivo ou negativo? Então é isso que é importante as empresas entenderem. O líder que as pessoas, os funcionários já identificam que ele já não tem mais prazer, se ele não tem gosto por aquilo, automaticamente ele também vai desmotivar os outros funcionários. Então é muito importante as pessoas entenderem isso. Esse desgaste que muitas vezes tem no compromisso, na informação, na derrota, se a pessoa perde a vontade, automaticamente quem tem a perder é toda a empresa. Mais uma vez fazendo uma comparação com o futebol, mas é muito fácil a gente fazer essa comparação também no dia a dia. Você tem o jogador que ele é muito bom jogador de futebol. Ele se transforma técnico, ele se transforma num técnico mediano. Rogério Ceni, por exemplo, é um exemplo. Né? Ele era um jogador, um atleta sensacional, um goleiro espetacular. Como treinador, ele é um treinador mediano. Apesar de ter conquistado um título brasileiro, ter conquistas na sua carreira, mas ele é mediano. E o que mais caracteriza a liderança dele como mediana, pelo menos o que a gente acompanha de bastidores e de análise mesmo, é a questão do comportamento. Ele ainda é aquele cara protagonista quando ele está na liderança. Esse cara protagonista, quando ele assume a liderança, é o cara que tem mais dificuldade? Mais dificuldade porque ele vai começar, uma coisa você só ser aplaudido e outra coisa você ser questionado. Ser ídolo é uma coisa, né? Eu acho que, pegando o exemplo de novo que a gente está dando aí do ex-técnico do Cruzeiro, aconteceu isso. Você passou um ano na Série B, criou um grupo forte, ele obteve os objetivos que ele tinha, então um ano para ele foi um ano ganho. Quando ele entra no outro ano, ele começou a ser literalmente bombardeado. Então, será que você está preparado para isso? E outra coisa que eu vejo aí muito para a questão militar nossa. Você tem graduações e você tem funções. Tem gente, como qualquer empresa, que não tem capacidade de ser comandante. Não é culpa dele, é do perfil, é da característica. Né? Então, você tem que adaptar essa pessoa para ser comandante no batalhão, onde que ele pode ser referência sem prejudicar toda a instituição. Então, na sua empresa é bom ter isso. De repente, você tem uma pessoa que executa muito bem as funções, você pega ele para não, ele está aqui com a gente, é um cara leal, é um cara dedicado, um cara que chega no horário, não tem hora para sair, tudo que você manda ele faz, aí você tira ele lá, que está executando super bem. Até tentando motivar ele, você coloca ele como líder daquele setor, gerente, o seu supervisor. Você manda no trem todo. Não está acostumado, não sabe como lidar, não sabe como gerenciar essas crises, não é uma pessoa que sabe
fazer com que o grupo trabalhe em conjunto, trabalhe como realmente uma equipe. Agora, tem Então, muitos líderes que, quando assumem essa função, ou pelo menos que estão na função de líder, não necessariamente são líderes, são o antigo chefe, né? Que eles tentam minimizar o cargo para liderar. Esse é o caminho? aí depende da característica de determinadas pessoas, né? Se você é o líder, você tem que ser líder em todo momento, né? Porque na hora da decisão é você que vai executar. Na hora do erro, a responsabilidade é sua. Então, muitas vezes, as pessoas acham que, eu vou me equiparar a todo mundo, aqui não tem liderança. Precisa de ter uma liderança. Pessoas, quando chegam em determinado lugar, eles têm que automaticamente identificar quem que é o chefe daquele grupo, quem que é o responsável, quem que é o capitão desse time. Isso é na entrada, você vê. O time está entrando, quem que é o capitão? Pela postura, pelo grupo que está sempre junto com ele, pelo olhar, pela chamada de atenção no momento certo, pelo a mão na cabeça de quem precisa, pelo apoio de levantar, vai lá, vamos embora, você está com a gente. E isso é liderança. Isso não tem jeito de você esconder. Uma coisa é você tratar bem, outra coisa é você querer confundir o tratar bem com você ter que se rebaixar. São coisas completamente distintas. Tem gente que usa uma força demasiada para determinada coisa que não está dentro ali do parâmetro daquela liderança, né? É o cara que usa uma espingarda para matar uma formiga ou usa um pulverizador para tentar lutar contra um batalhão com 50 caras armados numa guerra. Ou seja, você tem que minar ter as suas ferramentas. A ferramenta principal do líder é a comunicação. Eu acho que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, a pessoa que não se comunica bem, que não interpreta, que não sabe utilizar a linguagem correta, ela está fadada ao fracasso. Porque as pessoas estão muito diferentes, as pessoas recebem muita informação. Eu vejo a própria Polícia Militar, hoje você tem soldado com todos, tem que ter curso superior, qualquer tipo de curso superior, e os oficiais desde 2011, bacharelado de Direito. Ou seja, os comandantes que formaram antes desse período, hoje ele tem que conversar com um soldado que é formado em fisioterapia, educação física, história, geografia, porque é qualquer curso superior. E ele, por exemplo, pode acontecer de não ser formado em Direito e estar comandando um oficial que desde 2011 tem bacharel em Direito. Se ele não souber conversar, se ele não entender, se ele não estudar, se ele não compreender, se ele entender a diferença entre homem e mulher, entre branco e preto, entre evangélico e católico. Isso é a realidade hoje. Você, como líder, você tem que entender isso. Né? Você trabalhar com a mulher está menstruada, acabou de ter um filho que passou mal, como é que é essa conversa sua com ela? Então, uma pessoa que está todo mundo questionando a questão do racismo hoje, de repente você tem um soldado que acabou de ver uma agressão de um negro no trânsito, um cara chamando ele de macaco, como é que você vai conversar com ele? De repente você vai conversar com o evangélico determinados assuntos na Bíblia que ele segue, ele é contra. Mas então você tem que entender disso. Exato. E a liderança é justamente essa, você circular por todos os meios, mostrando que o caminho é um só, porque o grupo tem que andar no mesmo caminho. Gedi Rocha, coronel da PM, reformado, mas na ativa, né, com os treinamentos, com toda a questão toda. A gente vai para o intervalo. Vou deixar uma pergunta aqui para a turma não nos abandonar no intervalo. A turma vai ficar tomando café e pensando no que a gente vai falar no segundo bloco. Liderar e desistir. Você falou essas duas palavras muitas vezes aqui na nossa entrevista. Desistir é feio, coronel? Desistir também é possível? Também é um caminho? A gente vai discutir isso, só que na volta do intervalo. Eu quero também lembrar você que está nos assistindo no 527 da Claro, 9 da Claro, no youtube.com/canal Viver Brasil, que esse é um canal do Grupo Viver Brasil. O Grupo Viver Brasil é o que realiza o Conexão Empresarial. Todo mês tem um evento Conexão Empresarial, reunindo grandes nomes, discutindo temas sensacionais. E no meio do ano está chegando o Conexão Empresarial em Araxá. E o governador de Minas, Romeu Zema, já confirmou presença neste grande evento na linda Araxá. E a gente lembra você que esse evento vai ser espetacular, assim como o nosso segundo bloco que volta já já.